Olá, tudo bem? Eu sou o Rafael Abud e nós estamos aqui com o novo programa da TV Relacionamento que vai fazer toda a diferença. É Violência Zero, a hora do... Basta! Olá, minha gente, eu estou muito feliz hoje que nós estamos inaugurando o programa Violência Zero, a hora do basta. É muita violência, as pessoas não aguentam mais, então fomos obrigados a criar esse programa que está recebendo, assim, uma aceitação enorme de todo o público. E aqui nós temos uma convidada muito ilustre, muito interessante para falar para vocês a história de vida e da violência que ela passou, que é a Virgínia Bispo. Virgínia, é um prazer tê-la conosco aqui no programa com Rafael Abud de novo. Chega de violência, violência zero, a hora do basta. Conta para nós, agora você é terapeuta, tudo já passou, mas você tem um conteúdo que interessa para todo mundo. Todo mundo tem uma passagem obscura na vida que precisa colocar para fora, e aqui é o lugar certo. Obrigado pela sua presença e vamos conhecer a história de Virgínia Bispo. Obrigado, meu querido, e eu quero falar a você. Se você tem algo para falar, fale. Se você tem uma filha dentro de casa ou um filho que ele está muito calado, que ele não quer se relacionar, que ele foge muitas vezes do convívio de alguém, cuidado, observe, pergunte, fale com ele que se ele falar, ele não precisa ter medo, que nada de mal vai acontecer. Porque muitas vezes aquele malfeitor que está ali, ele sempre está no ouvidinho daquela criança. Se você falar, eu acabo com o papai, com mamãe, com titia. Então, converse sempre com seus filhos, procure ter uma boa comunicação, gere confiança, mostre para ele que você está ali, que você pode proteger. Porque o abuso sexual é uma coisa muito séria, muito silenciosa e que destrói a vida das crianças. E até a vida adulta eu sofri com isso. Até os meus 40 anos eu fui de médico em médico, de psicólogos e psiquiatras. Tive muitas vezes vontade de acabar com tudo na minha vida. Então, para você... E a gente não entende o porquê. Porque aquela criança silenciou. Um dia tentaram calar a minha voz. Ele me dizia, se você falar, eu mato sua mãe, suas irmãs e você. E o grito que eu quero dar aqui hoje é... Converse com os seus filhos e digam a eles, meu amor, você pode falar, eu te amo, eu confio em você. Porque muitas vezes quem está ali do nosso lado nos dá medo, nos deixa inseguro e a gente silencia. E hoje eu estou aqui para colocar a minha voz e dizer, fale, falar é importante. E isso vai nos dar segurança. Aquela segurança que eu não tive no passado, hoje eu estou tendo. Mas foi muito sofrido. Foi depois de 40 anos, através de muita terapia, busquei igreja, busquei vários processos. E quando eu realmente descobri a cura, eu me apaixonei e fui estudar sobre isso. Mas não deixe se passar 40 anos na sua vida. Então, desde pequeno, procure saber como está o seu filhinho, a sua filha, procure ter um relacionamento. Hoje os pais e as mães, eles muitas vezes estão trabalhando, os filhos ficam na internet e a gente termina esquecendo de ter uma comunicação clara com nossos filhos, ter um bom relacionamento. Então isso é muito importante. Fale, não tenha medo de falar. Se você falar, muitas coisas ao longo da sua vida vai ser quebrada. Vai te trazer muito mais segurança e não vai acontecer de você ficar com medo de realmente acontecer coisas ruins com os seus entes queridos. Então, olha, fale. Estou recebendo aqui no meu tablet uma comunicação da Ana Maria Ávila. Ela é artista plástica e diretora da Brasil Criarte. Ela está pedindo para você contar em detalhes. Você pode contar para nós? Eu posso contar sim. Desde a infância, eu passei primeiro, eu bebezinha ainda, passei por um abuso sexual pelo meu tio. Só que eu não lembrava disso, né? Eu só fui lembrar depois, bem nas ressignificações que eu fiz. E depois disso, eu fui crescendo e eu não percebia o que era o abuso do meu pai. Eu sofri abuso pelo meu pai. Só que como era? Eu não tinha reconhecimento do que era amor. Então aquele banho que ele me dava, aqueles abraços que ele me dava, aquele carinho que ele me dava, era um abuso. Todas as noites
ele me colocava para dormir, eu fingia que estava dormindo e ele me tocava. Aquilo eu não sabia, eu sentia dentro do meu coração que estava errado. Mas não se falava isso. Há 30 anos atrás, não se falava o que era abuso, o que era estupro, o que era... Você não sabia, eu estava dentro de uma bolha que então aqueles toques, minha mãe deixava ele cuidar da gente, ele cuidava, dava banho, faziam muitas coisas, sabe que você, no início não tem. Quando eu fui entendendo, eu já tinha 14 anos, e com 16 eu consegui fugir de casa, foi ali que eu realmente entendi que aquilo era errado, e me senti culpada por muito tempo. Eu ainda me sentia culpada, ainda que médica dissesse que eu era vítima e tudo, eu me sentia muito mal com isso, e isso me acarretou depressão, tentativa de suicídio, uma vida destruída, uma vida desgraçada. E quando você descobriu e como você começou a buscar ajuda? Eu descobri, quando eu descobri, eu procurei ajuda no lugar errado, porque as pessoas, elas não levam a sério. Elas não levam a sério a sua dor, só quem passou é que sabe. Por exemplo, eu não tive coragem de ir para a polícia, eu me sentia insegura. Mas aí eu fugi de casa e fui morar com uma pessoa, com um rapaz. Com que idade? Com 16 anos. 16 eu fui morar, eu fugi de casa. Eu nem gostava dele, mas para mim era muito interessante estar com ele porque eu me sentia segura. Foi a minha forma de proteção. Então eu abandonei a minha família, não dei explicação e não contei a minha família. O tempo todo eu fiquei calada. Eu realmente tinha medo. Aquela programação do se você falar, eu mato sua mãe e suas irmãs. Eu amava minha mãe e minhas irmãs, eu não queria que elas morressem. Então eu me calei. Então a gente não pensa em polícia, a gente não pensa em nada, a gente só pensa em fugir. A gente só quer fugir daquela dor. E eu fui parar em um homem que eu apanhava, que eu sofria, mas eu preferia estar naquela humilhação do que voltar para minha casa. Então, assim, foram incidências e mais incidências, uma coisa levando a outra coisa pior. Então, eu te digo, quando realmente eu comecei a ficar muito doente, a depressão veio com tudo. Nas tentativas de tirar a minha vida, eu fui parar no hospital. E nessa do hospital foi que eu comecei a falar com a médica, a psiquiatra. Ela, não, isso tudo está acontecendo porque você é vítima e a gente vai fazer o tratamento. Então eu tomava remédios antidepressivos, tomava remédio para tirar aquela vontade de acabar com tudo. Mas eram coisas paliativas, né? Eu ia fazendo tratamento com a psicóloga, mas eu sempre continuava na dor. Sim. E a trajetória de infância para adolescência, para a fase adulta, tudo isso atrapalhou, deve ter atrapalhado. Totalmente. A minha vida foi, tudo que acontece com você foi porque você foi abusada na infância. Minha vida nunca mais rodou em outras histórias, só rodava nisso. Sim. Até enquanto eu descobri a PNL, a Programação Neurolinguística. Sim, sim. Através dessa programação eu entendi como o meu cérebro funcionava e eu comecei a ter escolhas. Até porque, não estou falando mal, dentro do tratamento clínico, eu não tinha essa opção de sair do papel de vítima, de conseguir liberar perdão. E quando eu cheguei dentro da programação, desse novo olhar, o que você vai fazer com isso? Beleza, você passou por isso tudo, você vai ainda continuar carregando isso dentro de você ou você vai preferir liberar perdão? Porque liberar perdão não é sobre ele, não é sobre quem fez aquele mal com você, é sobre você se permitir a ter uma nova expectativa de vida, a ter novos sonhos, a sair disso. É virar a página. Virar a página, exatamente, Abud. Você falou a palavra certa. E aí, você escolhe virar a página ou continuar? Porque se você não virar a página, você ainda vai continuar sofrendo. Sim. Você ainda vai continuar atraindo aqueles homens violentos, você vai continuar nessa mesma frequência. E aí a PNL me deu a escolha dos caminhos. Sim. E eu louvo a Deus, porque eu chorava a vida toda. Sim. Por quê, meu Deus? Por quê? Por quê? Por quê? Eu sofri isso, então eu escolhi sair de vítima, sair da dor, aprendi a perdoar e hoje eu vivo uma vida muito bem, muito feliz. Amo a vida, coisa que eu nunca amei. Sim. Eu odiava a vida, eu queria acabar o tempo todo com a vida, porque uma mulher que sofreu desde a infância, veio para relacionamentos abusivos, eu não via beleza na vida. Sim. E quando eu me senti curada, quando eu me senti transformada daquilo, eu disse, uau, eu quero isso para minha vida. Como é que faz isso?
E aí veio o meu processo de transformação, Sim. de sair da dor para agora curar quem também passou por abuso que nem eu. Olha, tem várias pessoas perguntando aqui se você pode falar com mais detalhes o bloqueio que trouxe para a vida de adolescente e de adulto, inclusive sobre a vida sexual. Isso. Dá para falar um pouco disso? Pronto. Tem pessoas que quando passa por abuso, ela se isola do sexo. No meu caso foi o contrário. Eu me tornei uma viciada sexual. Por quê? Qual era a minha... Hoje eu entendo o que aconteceu comigo. Eu queria me limpar daquela sujeira. Então, quanto mais homens eu tivesse, mais eu me limparia. Então, eu não me tornei prostituta porque eu queria. Foi algo inconsciente que dentro de mim eu ainda atraía. Eu queria que outras pessoas me estuprassem. Aham. Eu queria que outras pessoas, para poder tirar, porque era o meu pai, era o homem que era para me proteger, ele me destruiu. A sua guerra não terminava. A minha guerra não terminava. E aí, aonde eu não percebi que eu atraí, aos 40 anos eu fui estuprada novamente. Sim. Eu empoderada, eu ficava mexendo a bunda na internet, né, como falam assim, esse movimento de mulheres gordas, plus sizes. Então, assim, eu estava muito no auge, toda essa coisa assim. E eu atraí aquilo. Quando eu passei por aquilo de novo, eu digo, não, eu não quero isso, eu não aceito, eu não mereço. Foi daí que eu entendi por que eu ainda atraí esses tipos de homem. E aí, nesse processo da ressignificação, do liberar perdão, para eu sair dessa frequência, foi que eu consegui hoje em dia, graças a Deus, amo a vida, não preciso mais mexer a bunda na internet, aprendi uma profissão que me honra, que era o meu sonho de criança. Eu queria ser advogada ou psicóloga e hoje eu aprendi ferramentas muito mais poderosas do que a psicologia em si. Não estou julgando, mas é porque o processo psicológico ele é muito lento e para mim o que resolveu foi muito mais esse sistema de reprogramação neurolinguística e aí eu fui me aprofundar. Hoje eu me sinto muito mais feliz porque eu transformei a dor em propósito. O que era dor em mim, hoje eu vejo que através do que eu passei, eu posso ajudar outras pessoas. E hoje eu sou grata por tudo que eu passei e me tornei uma pessoa muito feliz. Mas eu não aconselho que vocês permitam os filhos de vocês passarem por isso para chegar até aqui. Não precisa. Sim, e você com essa experiência toda, com essa trajetória de vida, você não precisa muito para olhar e sentir o que está acontecendo do lado de lá. Exato. Não é verdade? Você É tem que ter verdade. uma sensibilidade. Muito. Né? Eu sei o que o outro está sentindo porque eu passei por aquilo. Exato. Eu tenho aquela dor curada, mas eu ainda sei o que significa para o outro. Sim, porque isso bloqueia profissionalmente, bloqueia a mente, Total. bloqueia... Eu passei por diversas profissões, nada eu ficava, nada eu fincava. Tudo no mundo era, sabe, não fazia sentido. A vida para mim não tinha sentido. Eu ficava culpando Deus, que desgraça. Sim. Eu vim para esse mundo desde pequena, tudo só desgraças em cima de desgraças. E eu não entendia que eu atraía aquilo por não ter perdoado, porque o perdão não é sobre ele que fez aquilo. Isso não tira o erro dele, ele vai acertar com Deus. Entende? Então, o que eu precisava, mas eu digo, tome cuidado. Isso pode ser evitado se a gente prestar muito mais atenção nas nossas crianças, se a gente estar sempre conversando, dar mais liberdade a eles para poder conversar com a gente, né? E observar os sinais, porque os sinais existem. E hoje eu observo que eu dava muitos sinais, eu gritava, mas minha mãe não escutava. E eu também já liberei perdão também para minha mãe, porque ela também foi uma mulher sofrida. Sim. E às vezes a gente tapa os olhos, muitas vezes a gente não quer enxergar o que está na nossa cara. Sim, estão fazendo aqui uma pergunta, não sei se a gente tem como resolver e responder, mas se puder, eu ficaria muito feliz. Essa prática que as pessoas têm de ficar, a filha vai dormir na casa da amiga, do amigo, né, do tio, da tia, tem a ver isso aí? Pode ser algum indicador? Como é que funciona isso? Pode acontecer sim, mas isso não podemos generalizar. Sim. Porque a maior parte dos abusos acontece dentro de casa. Acontece com pai e com tios, pessoas próximas. Muito maior é o índice de abuso dentro da própria casa do que fora. Acontece, mas não é todo dia que a gente deixa os nossos filhos ir para a casa dos coleguinhas, né? Sim. Então a gente tem que ter muito cuidado, principalmente dentro de casa. Pai, tio, avô, é fundamental.
E como que esse Sem pessoal, generalizar. como essas pessoas que passaram por isso, podem entrar para a corrente do Violência Zero? Como elas podem entrar? Elas podem entrar nas minhas redes sociais. Sim. E eu posso fazer essa ponte. Anota aí, @Virginia Santos Mentora. Ok? E aí, lá tem meu telefone, tem todas as redes, e a gente pode estar ajudando, aconselhando, vendo o que a gente pode fazer. E sempre, né, com o nosso amigo aqui, a Bud, sempre pode entrar em contato, mandar mensagem, né? Sim, E sim. você pode fazer essa ponte comigo e a gente vai estar aqui, Claro, porque hoje eu transformei lógico. essa dor em propósito de vida. Esse tema ele é tão profundo e tão cheio de experiências que o pessoal me aborda na rua. Quando vai começar, eu tenho uma história para contar. Então, só de ficar sabendo que a gente ia inaugurar o programa, a mobilização da sociedade já começou. Isso aí mexeu muito comigo também. E isso é muito importante ser falado. Tudo que a gente abafa, tudo que a gente cala, o corpo responde. Sim, sim. Hoje eu entendo, pelo meu tamanho, foi tudo que eu calei. Sim. Eu somatizei no corpo. Sim. Então hoje eu estou gritando porque eu estou me curando. Estamos no processo Sim. da cura. E o importante é você falar. Sim. E essa história é muito maior. Muitas pessoas são abusadas e caladas. E isso prejudica a vida financeira, prejudica os relacionamentos. A vida estudantil. Prejudica a vida toda, porque você fica o tempo todo, você quer sair daquilo, você não teve segurança, aceitação. Da onde você tinha que se sentir seguro e aceita, você recebeu dor, você recebeu traição. Sim. Logo, você não consegue ir nos outros lugares confiar. E mesmo que a pessoa não saiba que está sendo um opressor, que está destruindo a vida da outra pessoa, ela só quer ser beneficiada daquela iniciativa como se fosse uma aventurinha, uma Exatamente. experiência, né? Dependendo do que ela tem visto, do que ela está procurando de leitura, de filme, de experiência na internet, e vai ficando com a cabeça feita para aquilo lá. não é? Exatamente. E como que as mães podem evitar? As mães precisam estar mais atentas aos seus filhos. Elas precisam ter uma comunicação clara, elas precisam mostrar confiança. As crianças só falam quando ela se sente quando ela confia. Se a mãe é ignorante, toda ai menino, cala a boca, não quero ouvir, não sei o que, não sei o que. A criança ela não vai se sentir segura ao ponto de falar. Eu digo que a chave é a mãe fazer que o filho entenda que ela é a segurança. Ou o pai, no caso, também. Os pais são a figura principal para o filho entender, não, aí minha mãe eu posso confiar. Esse é o segredo, assim, fundamental. Estava chegando aqui, o Wagner Felizola é auditor. Ele fala assim, se você acha a educação difícil ou cara, tente a ignorância. A pessoa não quer falar, fica constrangida, então, não, isso não é nada, isso vai passar. Isso é ignorância, você tem que botar a boca no trombone, você tem que começar a lutar para que aquela sementinha não cresça e seja um desastre na vida da outra pessoa. Porque a sementinha é pequenininha, naquele momento é pequeno, mas ao longo do tempo é uma distância angular que vai ampliando. E nós não podemos deixar assim, porque a sociedade está toda sofrendo, está toda ferida e quer solução. Aprenda com a Virgínia Bispo. Bota a boca no trombone, gente. É isso aí. Virgínia, que referência você pode dar? Nós temos que finalizar, infelizmente, mas nós vamos voltar a falar mais vezes. Temos muitas mensagens aqui no meu tablet. O que nós podemos fazer para começar a mudar esse quadro? Eu estou fazendo a minha parte. Eu lancei o programa que já está tendo uma aceitação nacional. As pessoas que estão sendo vítimas, quais os melhores conselhos que você pode dar? A pessoa que está sendo vítima, ela precisa primeiro falar com os pais e os pais entrar em contato com as autoridades e procurar também uma ajuda emocional, para que aquilo não acrescente, não piore no futuro daquela criança. Ela, ainda que tenha acontecido, ela precisa entender que os pais lutou por ela, não deixou impune. Isso é muito importante. Tem uma mensagem aqui de uma psicóloga e psicanalista, Sandra Inácio. Parabéns, parabéns é pouco, é uma iniciativa necessária.
abrangendo muitas vidas. Grandioso sucesso para você, Virgínia, e você, Rafael. Muito obrigado, Sandra, doutora Sandra. Né? Chegamos ao final, então, da nossa primeira apresentação. Eu estou bastante emocionado de ver a repercussão, não só aqui pelo tablet, mas também pela manifestação, pela espontaneidade com que a Virgínia veio para o nosso programa para inaugurar e botar a boca no trombone. É isso que nós temos que fazer, botar a boca no trombone, não ter vergonha de fazer isso para impedir que outras pessoas passem pelo mesmo quadro. E se você tem alguma coisa para contar, aqui no nosso programa, nosso WhatsApp é 95802-5350. Entre em contato conosco, conte a sua experiência, venha contar aqui e a gente agenda para fazer uma entrevista testemunhal, que é isso que está faltando para a sociedade se mobilizar. Muito obrigado, Deus abençoe e prospere. Agora que você contou nos bastidores, o seu momento de glória chegou, está liberta, isso é um motivo de muita alegria, muita festa, muito galardão, até no nosso relacionamento com Deus. Muito obrigado. Obrigada.